Eu considero que o Conselho de Sustentabilidade Empresarial, com certeza, é um dos conselhos mais importantes da estrutura da Associação Comercial do Paraná, tendo em vista não apenas a sua estrutura em termos de colaboração com os associados da ACP, mas principalmente pela sua capacidade de trazer processos inovadores na área de sustentabilidade. Eu acredito que a ACP está se tornando uma instituição empresarial da maior importância para o estado do Paraná e para o sul do país. Como a minha proposta dentro do Conselho é fazer com que tenhamos reuniões mensais e que a cada reunião uma será na estrutura, nas dependências da ACP e outra faremos fora, né? Então eu quero agradecer a presença de todos aqui e espero que vocês tenham a oportunidade não apenas de conhecer o que vai ser apresentado, mas de dialogar com o Guido, né, e com entre vocês, que isso possa ser desfrutado. E aí, gente, eu acho que tem uma questão que é fundamental. A ACP hoje muda de uma forma muito clara, né, o seu papel no sentido de gerar valor aos associados, de gerar valor àquelas instituições que fazem parte da estrutura da ACP e que nós precisamos compartilhar o que há de novo. Guido, está contigo. Eu sou apaixonado por prédios, sempre fui, desde piazinho. E um dia alguém me falou o responsável pelo prédio é o arquiteto. Então, desde que eu me conheço como gente, eu sabia que eu ia ser um arquiteto quando eu crescesse. E tinha uns 13 anos de idade, eu acabei indo morar no Canadá, onde eu acabei fazendo todos os meus estudos, mas eu me lembro claramente do primeiro dia de aula na universidade. O primeiro dia de aula do curso de arquitetura. Um professor faz uma piadinha. Sabe como que um arquiteto fica milionário? Ele começa bilionário. Ele fala, onde é que eu fui? E eu começo assim pelo seguinte, porque a gente vai falar de sustentabilidade e geralmente o movimento de construção sustentável, quem trabalha com temas ambientais, a ideia é que eu estou fazendo isso por uma convicção moral. E eu acredito que a melhor maneira de protegermos o patrimônio dos meus filhos e dos meus netos é perguntando: cadê o dinheiro? Tem gente que pensa com a cabeça, tem gente que pensa com o coração e tem gente que pensa com o bolso. Eu penso com o bolso e eu acredito que a melhor forma de convencimento, de vencer barreiras culturais, é através do argumento econômico. Bettinelli, a minha empresa, ela foi fundada em cima de um mantra: fazer mais, melhor por menos. Uma empresa entende isso. Uma instituição de ensino que acolhe empresários, que educa futuros empresários, entende isso. Que competitividade está associada à produtividade, que está associada a fazer mais e melhor por menos. E se eu começar a me perguntar, cadê as oportunidades de otimização? Como que eu consigo chegar no mesmo resultado? Como é que eu consigo construir um prédio que fornece o mesmo conforto, o mesmo bem-estar, acolhe as mesmas funções, mas faz isso com 50% menos energia, 80% menos consumo de água e custo de obra zero? Porque fazer mais e melhor por menos é isso. Fazer mais com mais qualquer um faz. E menos com menos, quem é da construção civil sabe que é o que a gente faz. A questão é como que a gente faz mais e melhor com menos. Green Building, eu tenho poucas oportunidades de falar o que eu vou falar agora, porque geralmente eu estou fazendo apresentações para o pessoal da construção civil. Mas quem pensa nos aspectos mercadológicos, quando eu comecei a trabalhar com esses caras, eu estava trabalhando para o World Green Building Council.
Eu vejo o Green Building da mesma maneira que a gente enxerga esse carinha aqui, ó, o smartphone. É uma nova categoria de produto, num segmento que não existia, até alguém chegar lá e falar, olha, tá aqui. Construção civil, principalmente quando eu vou conversar com pessoas da construção civil, eu falo que é possível a gente reduzir consumo de energia em 50% e água em 80% e não custar mais, e geralmente a resposta é, ah, tá. Se fosse verdade, todo mundo já estava fazendo. Existe uma diferença do que é standard practice, aquilo que é padrão, aquilo que é melhores práticas e aquilo que é inovação. E um grupo de arquitetos e engenheiros na América do Norte, mas com bastante embasamento técnico de arquitetos e engenheiros europeus, há mais ou menos 25 anos atrás, falou, quer saber de uma coisa? Hoje a gente tenta chegar em melhores práticas. Como? Olhando para os vizinhos, benchmark. Só que, como eu estou benchmark contra eu mesmo e contra os caras que estão na lateral, o nosso pulo para cima é muito devagar. A construção civil tem esse enorme potencial, mas nós estamos benchmark contra melhores práticas. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um sisteminha de certificação e nós vamos pegar os inovadores, aqueles caras que estão saindo lá na frente, nós vamos celebrar eles. Por quê? Porque a legislação vem para empurrar o mercado para frente. Celebrar o inovador, fazer aquilo que a gente aprende a gostar desde que nós somos criancinhas, ganhar a estrelinha do professor, ir lá e celebrar o pessoal que está indo muito além das melhores práticas, faz com que o mercado comece a olhar para o que eles estão fazendo e se existe é possível. Então, se eu sou capaz de construir um prédio que consome 50% menos energia, 80% menos água e não custou R$1 a mais para construir, dor de cotovelo, espírito competitivo, faz com que o cara se pergunte, pô, se ele fez, não tem por que eu não possa fazer também. E é isso que é o movimento de construção sustentável. É transformar o mercado. É um grupo de arquitetos, engenheiros e construtoras e fabricantes de materiais que falaram, tá aí uma oportunidade. Transformar o mercado é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Mas também é uma oportunidade de reduzir drasticamente o impacto de edifícios que tem no meio ambiente. É a maneira com que eu vou preservar o patrimônio que eu estou deixando para os meus filhos e para os meus netos. Mas não tem nada de errado de associar as duas coisas. E o resto da minha palestra é isso. Nós somos uma empresa de engenharia, então eu vou trazer conceitos de engenharia. Mas no final das contas, o que eu estou mostrando para vocês é viabilidade econômica. É fazendo fechar a conta. Tem que ter inteligência, tem que ter um engenheiro por detrás pensando, bolando nas ideias, mas se a gente não for capaz de colocar para o mercado numa forma aonde afeta o bolso, é bonitinho, é projeto piloto, mas não é transformativo. Eu vou falar um pouquinho de certificação LEED. Para quem não conhece, LEED é Leadership in Energy and Environmental Design. É um gringo marqueteiro que falou como é que eu vou usar as próprias forças de mercado para transformar o mercado, dando estrelinha para aquele cara que está lá na frente, muito além das melhores práticas. E o conceito é simples. Você já parou para pensar qual é a maior compra que você faz na sua vida? Tipicamente, para a maior parte das pessoas, está associada a um imóvel. Você compra uma latinha de Coca-Cola, você compra um pacote de arroz, você compra um pacote de bolacha e você sabe quanto de sódio, quanto de carboidratos, quanto de gordura, mas você não sabe o quanto que vai consumir o teu apartamento, você não sabe o quanto que ele vai gastar em manutenção, você não sabe quando você está comprando e escolhendo entre um apartamento da Plaenge ou de um concorrente, qual é mais eficiente. E a gente, como consumidor, tem o direito de saber. A gente tem o direito de saber. Eu estou comprando hoje sem poder avaliar performance. Isso é importante. Por quê? Porque a gente fala de redução de custos operacionais quando a gente fala de construção sustentável, mas eu não posso esquecer conforto e saúde. A realidade é que esses prédios que buscam certificação, eles estão trabalhando com um padrão de qualidade muito superior ao que a gente hoje enxerga como padrão de mercado. Eu estou falando de preservar o meio ambiente, mas no Brasil, esses benefícios são tão importantes quanto os outros. Eu estou falando que é um selo de qualidade internacional, e querendo ou não, o brasileiro tem uma pegação absurda por certificações. É óbvio, nós somos uma sociedade com baixa confiança. Então ter um terceiro ali atestando os resultados,
se torna algo importante, mas os dois últimos aqui, para mim, são os principais. Aquele cara está lá na frente porque ele quer ser o primeiro. Ele vê valor em ser o primeiro, em despontar. E ele vê o valor por quê? Porque ele sabe que ele vai chamar a atenção por causa disso. Eu vou mostrar uma série de empreendimentos para vocês que o argumento é econômico. O argumento é econômico, mas muito da motivação é como que eu vou ganhar uma vantagem competitiva porque eu estou saindo na frente do meu concorrente. Geralmente a pergunta que aparece quando eu falo, ok, fantástico, comprei, adoraria ter um prédio LEED, adoraria ter uma fábrica LEED, vou gastar menos energia, vou ter um espaço mais confortável para meus funcionários, para minha família, mas quanto que tudo isso custa? E aqui eu vou trazer um dadozinho para vocês. São 1.000 empreendimentos buscando certificação LEED no Brasil, 400 certificados. Desses 400 certificados, 6% são o mais alto nível de certificação. Certificação vai prata, ouro, platina. A gente dobrou o número desses empreendimentos em 12 meses, a Petinelli sozinha. Tá? Nós somos 10% do mercado de prédios LEED no Brasil e nós somos 50% dos prédios certificados LEED Platina. Como? Vencendo a barreira de custo. Está aqui o resultado, em termos de economia de água e economia de energia. Mas é vencendo a barreira de custo que a gente consegue chegar lá. Por quê? Porque se você chegar na frente do seu cliente e falar, eu consigo fazer um prédio que consome 20% menos energia e um consome 50% menos energia e ele tem o mesmo custo, qual que ele vai escolher? Se você falar, não, mas você tem que investir 3% a mais de custo de obra e vai se pagar em 3 anos, ele vai parar para pensar. Mas se é o mesmo custo? E esse é o desafio do engenheiro. Cara, vai lá e me traz uma solução que consome menos energia e menos água dentro do orçamento alocado. Isso é uma quebra de paradigma. E pra gente, esse é o principal ponto. Quando a gente trabalha com clientes como Coca-Cola, o que eu quero colocar na cabeça da Coca-Cola não é que é possível construir um prédio mais eficiente. É que a quantidade de desperdício, por uma questão de paradigma, é absurda. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho disso. Tá? A fábrica da Coca-Cola em Maringá é um dos primeiros empreendimentos que nós trabalhamos e a gente foi buscar alguns dados. Isso aqui é o consumo de energia por metro cúbico de bebida. Então você vai produzir 1 litro de Coca-Cola, quanto você vai gastar de energia para produzir aquele 1 litro de Coca-Cola? E essas aqui são todas as fábricas da Coca-Cola no Brasil, cada coluninha dessa. A gente pegou as 5 fábricas mais eficientes do grupo, fizemos uma média simples e traçamos um benchmark. Tudo isso aqui é desperdício. Tudo isso aqui é desperdício. Olha a diferença entre o consumo de energia da fábrica mais eficiente para a fábrica menos eficiente. A gente está falando de 1 para 14. E aqui é um mix. Tem fábrica velha aqui, tem fábrica nova lá. Então você pensa, pô, é possível que dentro do mesmo grupo, da mesma empresa, tem a fábrica que consuma 1 e tem a fábrica que consome 14 para produzir o mesmo produto. Isso para mim significa oportunidade. Se isso existe, é uma baita de uma oportunidade. Resultados: redução de 4,6% em caldeira. Essa fábrica foi executada 5 anos atrás. Hoje a gente já consegue zerar o consumo de energia em caldeira. Eu substituo uma caldeira a gás por bomba de calor e painel fotovoltaico. Um vaso, energia elétrica 13%, compressor 30%, refrigeração industrial 47% de redução de consumo de energia. Dá para cortar pela metade, mas em relação ao que era isso aqui? Não, em relação a isso daqui, ó, dá para reduzir 22%, que é a Coca-Cola, 2,4 milhões de reais. Sabe como que a gente foi parar na Coca-Cola? Eles queriam fazer uma fábrica certificada. Sabe por quê? Porque a Atlanta decidiu que todas as latinhas de Coca-Cola iam estar fabricadas em fábrica verde para a Copa do Mundo. Eles tinham a latinha pronta antes da fábrica. Porque a Coca-Cola é primeiro uma empresa de marketing, depois de logística, depois de processamento de plástico e só depois de bebida. Nós que trabalhamos nesse segmento temos que entender o que motiva o cliente. Beleza, marketing, selo LEED, primeira do Brasil. A gente tem o único centro de distribuição da Coca-Cola certificado LEED Platina no mundo. Ah, isso enche o olho do primeiro.
empreendimento. O cara vai fazer, eu quero ser o primeiro. Mas e o segundo? E o terceiro? E o quarto? E todas as outras 44 fábricas de Coca-Cola? Se eu não estiver produzindo esses resultados, fica só no bonitinho. Se eu já coloquei um projeto LEED no meu relatório de sustentabilidade de 2016, o que eu vou fazendo em 2017? Ligar para meus consultores e perguntar, e aí, o que você tem de novidade para mim? O que eu posso colocar no meu relatório de diferente? Mas se eu estou trabalhando o bolso, é perene. E esse é o princípio de todo o nosso trabalho. Primeiro, esquece a ideia de que eficiência tem que custar mais caro. Para de se perguntar em quantos anos é o retorno. Pronto, acabou. Se o custo é zero, não tem por que não fazer. Vou voltar aqui alguns slides, porque eu pulei esse daqui, ó. Trade-offs, sinergias. Então eu quero apresentar um conceito, e aí eu vou dar exemplos desse conceito na prática. Dá uma olhada para o teto. Nós estamos falando aqui de 24 luminárias, cada uma 4 lâmpadas, certo? Ok. Um projetista veio aqui e falou, você precisa de 24 luminárias com 4 lâmpadas cada uma. Vamos reduzir o consumo de iluminação dessa sala? A gente troca essas lâmpadas por LED, certo? Em vez de pagar R$10 numa lâmpada, eu vou passar a pagar R$40 na lâmpada, mas você sabe que o LED consome metade, você vai fazer o cálculozinho ali, se paga em 2, 3 anos. Como é que eu reduzo o consumo de energia desse sistema de iluminação com custo adicional zero? Sem sacrificar conforto, sem deixar a sala escura. Tá vendo essa parede aqui? Se ela fosse branca, ela reflete mais a luz. Eu consigo manter o mesmo nível de luminância no seu caderno com um número menor de luminárias. Qual a diferença entre tinta branca e tinta azul escuro em termos de custo? É que esse carpê é clarinho, mas você entra em muitos lugares e o carpê é cinza escuro. Qual a diferença de um carpê marrom claro e um carpê cinza escuro? Sim. Do ponto de vista de dimensionamento do sistema, quando a gente pensa em eficiência, eu não estou olhando para conceito, eu não estou olhando para configuração do sistema, eu estou única e exclusivamente olhando para lâmpada LED, lâmpada fluorescente. E é o seguinte, você vai chamar um engenheiro para fazer a viabilidade econômica, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar a lâmpada, estou trocando fluorescente por LED, estou gastando R$30 a mais por lâmpada, mas eu vou economizar 15 por ano, em 2 anos se paga. Se eu trabalhar as cores das superfícies dessa sala, eu consigo ir de 24 luminárias para 18. O que eu acabei de fazer com o meu custo de instalação? Eu acabei de reduzir o meu custo de instalação em 25%. Eu pego esse custo de instalação que agora eu economizei e eu faço o quê? Eu compro lâmpada LED. Aí, em vez de ter um investimento adicional de R$30 por lâmpada, eu ainda estou comprando uma lâmpada R$30 mais caro, mas eu estou comprando menos lâmpadas. O meu delta é só R$10. Eu estou gastando R$10 a mais. O que aconteceu com o meu período de retorno? Agora ele se paga em 8 meses, em vez de 12. Mas aí você se pergunta, perfeito, se eu tirei 25% da quantidade de lâmpadas desse ambiente, o que acontece com o meu equipamento de ar-condicionado? Lâmpada é calor. O ar-condicionado está ali para tirar o calor. O meu, eu gero calor, vocês geram calor, o computador gera calor. Tem calor que entra pela fachada, mas esse carinha aqui também dissipa calor. Então a hora que eu vou dimensionar o sistema de ar-condicionado, eu estou dimensionando ele para tirar o calor de todo mundo mais a lâmpada. Então, primeiro, ele consome menos energia. Porque agora eu tenho menos calor para tirar durante a operação. Mas o pico de carga térmica, o pico de calor também desce. Eu não preciso mais comprar 2 equipamentos de 36.000 BTUs, eu posso comprar 2 equipamentos de 24.000 BTUs. E aí o que eu faço com o meu custo para pagar pelo LED? Eu zero ele, porque agora eu pego o que eu economizei de instalação de ar-condicionado e joguei contra o preço do LED. Mas qual é o benefício? Eu reduzi o meu consumo de iluminação pela metade, eu reduzi o meu consumo de ar-condicionado em 20% e eu não gastei um centavo a mais por isso. Esse é o conceito de sinergias, o que a gente em inglês chama de trade-offs. E isso na construção civil a gente não faz.
Isso a gente não faz. E é aquele grupo de arquitetos e engenheiros, 25 anos atrás, que falou, nós precisamos achar uma maneira de incentivar o mercado da construção civil a olhar para essas novas práticas. Então, eu falei da fábrica de Coca-Cola para vocês, eu quero mostrar aqui alguns outros exemplos. Eu gosto bastante de dados, tá? Eu escutei o Michael Bloomberg dizer isso, né? Em Deus nós confiamos, em todos os outros, por favor, tragam dados. E nós fizemos medições de 25 hotéis, tá? Dessas bandeiras, mais de 3.500 quartos. Está aqui, consumo de água quente por hóspedes nesses 25 hotéis. Tudo isso aqui é desperdício. Olha o delta, eu vou de 60 para 320. 5 vezes, 1 para 5. É possível? Olha para consumo de iluminação, consumo de energia para iluminação nos 25. Eu vou de 6 para 35. 6, 7 vezes o delta. E adivinha, a gente vê isso em todas as áreas. Bom, esses princípios de trade-offs aplicados a hotéis, a gente está trabalhando com uma rede chamada RAI, do grupo Intercity, em Blumenau, Chapecó e Criciúma. Tá? O que a gente faz com esse pessoal? A gente avalia todas essas oportunidades e eu crio cenários de investimento. O primeiro cenário é, eu vou fazer todos esses trade-offs, eu vou fazer toda essa redução, mas eu vou pegar toda a economia de obra e colocar no bolso do incorporador. Porque ele não precisa comprar o LED. Ele ainda pode reduzir o número de luminárias e continuar com fluorescente. Aqui eu estou reduzindo o custo de obra, mas eu sei que dentro desse conceito de trade-off, se eu reduzir o custo de obra, eu vou acabar reduzindo o custo de operação em alguma quantia. O último cenário, eu vou pegar essa economia, reinvestir e vou ver qual é o máximo que eu consigo reduzir o consumo de energia. E ali no meio é a melhor relação custo-benefício. Eu estou falando que eu consigo reduzir em 2% o custo de obra, em R$150 mil, o custo de operação de um hotel que tem 168 quartos. Isso é 30% de redução de custo de operação para o hotel, enquanto eu estou reduzindo o custo de obra em 2%. Se eu pegar e reinvestir essa economia e complementar com R$60 mil em Chapecó, em 3 meses se paga, a minha economia vai de 187 para 264 mil, eu estou falando de 55% de redução de consumo de energia em Chapecó. Se eu não fizer os trade-offs, se eu não fizer redução de custo de obra junto com redução de custo de operação, quem aqui trabalha para empresas, corporações, departamentos corporativos em grandes empresas? Tem alguém aqui? A dificuldade é sempre aprovar o orçamento do ano que vem e o CFO falando em quanto tempo se paga e uma lista de projetos todos brigando por recursos. Pô, cara, eu tenho que sentar com o meu CFO e falar, tá, mas se eu reduzir o CAPEX, você me dá ele? Posso usar tudo que eu reduzi de CAPEX para financiar os meus projetos? Hoje você tem 0. Eu vou trabalhar para reduzir CAPEX. Só que eu quero poder reinvestir o CAPEX que eu reduzi. Tá? Aqui mesmo para Criciúma. Tá? O Sinduscon Corporate é um prédio corporativo, lajes corporativas. O Sinduscon não precisa do espaço para a sua operação própria, eles estão construindo o prédio para renda. Então pensa em qualquer outro investidor. Aqui está a Cascavel ali. Para Cascavel, aqui em Curitiba. Tá? Pensa em qualquer investidor, tem um prédio existente, vou expandir para locação. Eles são proprietários do prédio. Por que isso é importante? Quando eu vou montar uma viabilidade econômica desse terreno, qual é o meu fator limitante? O quanto que a prefeitura deixa eu construir. Se a prefeitura deixasse eles construírem um prédio 2 vezes mais alto, eles teriam construído um prédio 2 vezes mais alto. Mas a prefeitura não deixa. Então, quando eu vou avaliar quanto que custa a obra, por quanto que eu vou alugar o metro quadrado, quanto que eu vou construir, eu estou limitado ao potencial máximo do que eu consigo aprovar na prefeitura. E tem mais uma coisa. Eles iam construir esse prédio, quem conhece lá, é um prédio bem vagabundinho. Velho, antigo, pé direito baixo. Do lado de cá tem o NEL e mais para frente aqui perto do Shopping Miller tem o City. 2 edifícios certificados LEED Ouro. E o Sinduscon chega na gente, que já conhecemos de longa data, e fala, tô sem grana. Não tenho dinheiro para fazer um prédio LEED, mas eu quero fazer um prédio sustentável. A gente olha para a situação e vê o quê? O
Sinduscon é o primo pobre do centro cívico. Tá? Como que eu trabalho esses conceitos de otimização, de eficiência energética, para melhorar o objetivo deles, que é aumentar a renda deles e diferenciar o empreendimento. E a gente falou para eles, que tal a gente construir um prédio net zero energia? O que é um prédio net zero energia? Um prédio autossuficiente. Em que aspecto? Ao longo do ano ele gera toda a energia que ele precisa para operar. Hoje a gente já tem a capacidade de trabalhar a geração em períodos onde eu tenho sol, o meu excedente eu jogo na rede e quando eu preciso eu uso a energia fornecida pela Copel, mas o net zero aqui é balanço zero. Então tudo que eu consumir eu tenho que gerar. Se eu estou consumindo na hora que eu estou gerando, perfeito, se não, o meu excedente eu jogo na rede e no final das contas eu tenho que colocar uma coluna da esquerda e coluna da direita e o balanço tem que ser zero. Tá? Porra, esse negócio vai custar uma fortuna. Eu falei para você que eu não tinha dinheiro para fazer um prédio LEED, você vem apresentar para mim um prédio net zero? Eu falei assim, não, mas espera um pouquinho. Eu também acredito que a gente consegue aumentar a tua receita em 30%. Aqui uma imagem do edifício. O que acontece? O net zero, se eu tenho um prédio aqui hoje e eu precisar gerar toda essa energia, eu preciso de uma área de painel fotovoltaico muito maior do que se eu reduzir o consumo dele em 60% primeiro. Então eu não posso olhar para a viabilidade do prédio net zero só em cima de geração de energia. Pode ser, e eu sei que é, mais barato reduzir o consumo de energia desse edifício. E aí eu gero só o que falta. Quando eu entro em viabilidade econômica, eles também iam entregar o prédio sem ar-condicionado e iluminação. A consultoria, a Brain, nos falou R$ 37,00 por metro quadrado se você está locando um espaço que não é climatizado e não é iluminado. Mas se você estiver entregando com ar-condicionado e iluminação, R$ 45,00. O que eu acabei de fazer com o potencial de geração de receita desse empreendimento ao entregar iluminação e ar-condicionado? Ele não pode construir mais área, mas eu acabei de adicionar R$ 8,00 por metro quadrado de receita para o empreendimento. Se eu pegar esses R$ 150 mil adicionais de receita, o que eles têm que fazer? Eles têm que pagar pelo ar-condicionado e pela iluminação, certo? O que acontece? A quantidade de ar-condicionado que eu vou instalar vai depender do quê? Do desempenho térmico da minha fachada, da quantidade de iluminação que eu coloco dentro do ambiente, como eu faço o gerenciamento de cargas de equipamentos. Eu posso chegar no meu inquilino e falar, você vai ter que virtualizar o seu servidor, porque esse prédio agora é net zero. Parece um pouco extremista, mas qual é o valor de estar posicionando um prédio net zero energia entre dois prédios LEED Platinum, LEED Ouro no centro cívico, versus o esforço que eu vou ter que ter de fazer o quê? Transformar o mercado e sentar com o departamento de TI do meu inquilino e falar, você conhece uma empresinha chamada Amazon? 63 toneladas de refrigeração, a gente otimiza, cai para 28, 29. Eles iam gastar 535 mil para instalar ar-condicionado, se a gente não otimizasse, agora eles vão gastar 243. Iluminação, a gente vai gastar o mesmo. Por quê? Porque a gente vai fazer isso aqui muito mais eficiente do que era antes. E eu ainda estou colocando aqui no meu custo vidros. Eles iam colocar um vidro laminado e a gente vai colocar vidro duplo. A diferença de custo é, antes eu ia gastar 600 mil em ar-condicionado, para instalar ar-condicionado. Agora eu vou gastar 364 e eu vou ter um sistema muito mais eficiente. Saber aonde colocar o vidro é chave, mas a gente está falando de 45 metros quadrados por tonelada de refrigeração. Você pega qualquer prédio de escritório em Curitiba, é 20. A gente está falando de colocar metade dos equipamentos. A gente está falando de pegar esses dois equipamentos e tirar um e ainda conseguir manter o mesmo padrão de conforto. O que acontece? Receita... Deixa eu ver. Período de retorno. A receita adicional de entregar climatizado versus o investimento. Eu vou de 49 meses para 30 meses de período de retorno. Algo que não é muito atrativo para... eles estão construindo esse prédio para operar pelos próximos 20 anos. Se paga em 2 anos e meio. Não tem por que não fazer isso. Até porque eu acabei de aumentar a receita do empreendimento em quase 18%.
E o sistema de iluminação consome 66% menos energia e o ar-condicionado 68%. Eu estou fornecendo para o inquilino de graça R$3,46 por metro quadrado de benefício que eu não estou cobrando dele. Isso é R$83 mil. Aí eu tenho que entrar em geração de energia. A hora que eu vou falar de geração de energia, quando eu vou buscar um prédio autossuficiente, primeiro eu tenho que encaixar todos os painéis no telhado. Se esse prédio consumisse o dobro, eu ia precisar do dobro da área de telhado. É inviável, eu não consigo viabilizar tecnicamente o net zero. Eu perco o conceito. Eu tenho que ter um prédio super eficiente para conseguir viabilizar o conceito. Está aqui, ó. Está aqui o meu consumo em azul, está aqui a minha geração em vermelho. O azul é o meu consumo eficiente, com as medidas de eficiência energéticas aplicadas. Em prédio padrão de mercado, o consumo é o cinza. Ao fazer eficiência energética, eu torno viável trabalhar o conceito de net zero com geração. Então está aqui, ó, eu tenho equipamentos, ar-condicionado e iluminação. Eu vou reduzindo e aí eu gero. E qual é a viabilidade de tudo isso? Se eu não tivesse reduzido o consumo, eu ia ter que gastar R$1,2 milhões em painel fotovoltaico. Como eu reduzi o consumo, eu só preciso investir 650 mil. Esse estudo tem 2 anos. Eu estava orçando isso aqui a R$6 o watt pico. A gente já está fechando contratos de R$4,2 o watt pico. Nunca foi tão barato fazer um prédio eficiente do que hoje. O que aconteceu com o preço da iluminação LED? Despencou nos últimos 5 anos. O que aconteceu com o preço do sistema de ar-condicionado VRF, que é o mais eficiente que tem no mercado hoje? Despencou com o tempo. O que aconteceu com o preço do vidro com proteção solar? Despencou nos últimos 5 anos. Nunca foi tão barato fazer um prédio eficiente que nem hoje. O que aconteceu com o preço do painel fotovoltaico nos últimos 2 anos? Despencou. A realidade é que o prédio autossuficiente hoje é realidade. A gente não está fazendo só o Sinduscom. Da Embaixada da Noruega, a creche para a Prefeitura Municipal, Igreja Adventista aqui em Curitiba, a gente está fazendo edifícios net zero, energia. Só que é o seguinte, essa energia eu posso vender para o inquilino. Na verdade, eu não posso vender energia, mas eu posso alugar o painel. R$4 por metro quadrado de receita adicional. Lembra aquela receita de R$8? Agora eu estou somando mais 4. Eu estou falando de R$20 mil. Eu estou falando de R$78 mil de receita adicional de um prédio net zero, a receita total, pagando em 49 meses. Então imagina, eu estou falando de um prédio autossuficiente, se paga em 49 meses, mas o mais importante para o Sinduscom, ele acabou de adicionar 1/3 de receita. 1/3 de receita. Se ele pudesse construir 1/3 a mais da área para alocação, ele não conseguiria fazer isso com um custo adicional de 10%, que é o custo do sistema. E adivinha, se eu estou zerando meu consumo de energia, eu estou ganhando todos os pontos do LEED, e agora eles têm o único prédio LEED Platinum do Sinduscom. Esse é o conceito, essa é a quebra de paradigma. Com 10% de custo adicional de obra, eles entregam todo o ar-condicionado, toda a iluminação, todos os painéis fotovoltaicos, mas eles aumentam a receita deles em quase 35%. E se eu fosse aumentar essa receita construindo, eu ia adicionar no meu custo de obra 25%, 30% de custo de obra. Eu estou pegando e melhorando a viabilidade econômica drasticamente. Eu estou conversando com o bolso deles. Cressol, a cooperativa de crédito Francisco Beltrão. Por que eu trouxe aqui? Porque isso aqui é Francisco Beltrão. Isso não é Curitiba, isso não é São Paulo, isso não é Porto Alegre. Isso é Francisco Beltrão. Projetaram um prédio, primeiro orçamento de ar-condicionado, 212 TR, segundo 241. Iam gastar entre 1,5 milhão e 1,7 milhão. A gente só pôs na ponta do lápis. Tá vendo aqui? O arquiteto já tinha pensado no brise, tinha questão da especificação do vidro. Só colocamos na ponta do lápis. Aqui a gente não fez nada senão fazer uma contabilidade bonitinha. 950 mil em vez de 1,5 milhão. Aqui eles estavam comprando o dobro de painel fotovoltaico que eles precisavam. Tá? O que acontece quando eu tenho um sistema superdimensionado? Ele consome pra caramba. Eu reduzo o tamanho dele e consome muito menos. E aí o que eu faço? Eu pego o orçamento de vidro deles que estava em 900 mil e mostro para eles que eles estavam sendo roubados. Com 200 mil eles fazem. O ar-condicionado vai de 1,5 milhão para 935. Iluminação, a gente fala, ó, tá aqui um lugar legal para gastar um pouco mais de dinheiro. O custo total de obra deles, que era 2,7 milhões, a gente leva para 1,4 milhão. Sobra R$1 milhão da obra.
Essa obra estava contratada com uma construtora quando a gente entrou lá. Dá para imaginar o desespero do construtor. Mas o bom é mostrar que não é só teoria. Isso aqui era literalmente o contrato da Cressol. Tá? Avaliamos o potencial de gerar energia. Se eu quiser zerar o consumo, eu preciso de R$800 mil. Eu pego aquele 1 milhão que sobrou, pago pelo painel fotovoltaico, eu tenho um prédio net zero, LEED Platinum e ainda sobrou R$200 mil. Tá? Positivo Internacional é um projeto que já tem acho que 4 ou 5 anos. Tá? Eu tenho um empreendimento que também já estava contratado, é um projeto Manuel Coelho, salas de aulas aqui, pátio interno e biblioteca. E aqui é o exemplo perfeito das luminárias. A gente chegou lá, tinham 12 luminárias, a gente levou de 12 luminárias para 9. Sabe quanto que custa uma luminária? 200, 250 reais. 600 reais, 700 reais de economia em CAPEX, em custo de obra por sala. Sabe o que eu compro com 600 reais? Eu compro reator dimerizável, eu compro fotossensor e eu compro sensor de presença. A gente entregou todas as salas de aula com sensor de presença e com um sistema que lê a quantidade de luz que entra pela janela e dimeriza, reduz a potência das luminárias elétricas automaticamente. Ninguém precisa tocar um dedo. Por quê? Porque se esse carinha aqui custa hoje R$1.000 e ele é telefone, vídeo, internet, quanto que você pagaria por um sistema de automação numa sala? É que se você for no teu distribuidor, ele vai querer te cobrar R$1.000, porque ele tem que pagar para o filho dele estudar no positivo. Mas isso aqui hoje faz com que o sistema de automação custe R$50 e não R$1.000. A velocidade com que a tecnologia está transformando a indústria da construção civil é impressionante. Está aqui, piso clarinho, superfícies claras, o forro, é assim que a gente faz a luz chegar mais longe, é assim que a gente consegue ir para novas luminárias. 44% previsto. Por que eu estou trazendo esse? Porque esse aqui já foi medido. Totalmente ventilação natural, por isso que tem os brilhos na fachada, etc. Todo um cuidado com o conforto. Redução de iluminação 52%. Isso aqui é redução de equipamentos, isso aqui é iluminação natural. Tá? Colocando a quantidade de luz certa no lugar certo, nem mais nem menos, trabalhando com novas tecnologias para fazer esse tipo de análise num grau refinado de detalhamento. Está aqui o que a gente está propondo e está aqui os medidorzinhos. Né? Então, do mesmo jeito que esse cara está ficando super baratinho, hoje eu não preciso mais chamar a Siemens ou Schneider para fazer um sistema de R$1 milhão para monitorar o consumo de energia do meu prédio. A gente nem pede permissão para o cliente mais. Eu vou lá e instalo o meu medidor. Como ele está buscando certificação, ele olha e fala, deve ser por causa da certificação. E a gente coleta os dados por um período de geralmente de 1 a 2 anos. Tá? E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso aqui, ó, do previsto para o medido. Por que isso é importante? Porque os inovadores, eles querem o quê? Ser os primeiros, a vantagem competitiva. Mas eles são o quê? 5, 10% do mercado. O resto faz o quê? Copia os inovadores. Depois que o inovador mostrou que dá certo, a hora que o vizinho dele está fazendo, ele até fala, pô, mas o vizinho está fazendo, vou ter que fazer também. Sem comprovar isso, sem quantificar, não tem como fazer com que o mercado todo adote essas novas tecnologias. Iluminação natural, está aqui, ó, isso aqui, pelo menos para a gente que gosta da engenharia, é legal. 7h30 da manhã, 8 horas num dia lá na escola. O cinza aqui é o consumo de energia que a gente estabeleceu como referência para a certificação. É o positivo júnior. O verdinho claro seria sem iluminação natural, o que o positivo internacional consumiria. O vermelho é o consumo real. Então dá para ver aqui que o sensor de presença desliga a luminária quando não tem ninguém na sala. Isso aqui é o consumo quando está ocupado. Está vendo essa variação aqui? É porque eu tenho a nuvem passando, eu tenho mais cedo de manhã, eu tenho o sol se pondo no oeste. Eu estou monitorando quando que o sistema está ou não está dimerizando, ajustando a sua potência automaticamente. Tá? 67% de redução. Óbvio, isso é um dia de verão, então por isso que eu tenho uma redução maior do que eu previsto. No inverno eu vou ter uma menor e a média é aqueles 46%. Está aqui o ano. A gente preveu, nós previmos o azul e o vermelho é o medido ao longo de todo o ano. Tá? Pessoal, eu vou terminar com a Hack Engenharia, porque é um projeto aqui de Curitiba. A Hack é um empreendimento que já está sendo inaugurado, é um prédio net zero energia e net zero água. Nós temos alguns empreendimentos net zero água, eles são muito mais difíceis de fazer. A Hack acabou de ganhar um prêmio Sangoban de arquitetura sustentável.
Ele gera toda a energia no telhado e ele pega a água da chuva e transforma em água potável. E ele pega a água do esgoto e trata 100% e reaproveita. Então, a água sai do vaso sanitário, não só do lavatório. Ele vai para uma ET, ele vai para um sistema de zonas de raízes, ele vai para um sistema de purificação, sai incolor, inodoro, da mesma qualidade que sai a água da tua torneira e volta para o vaso para dar descarga. É um ciclo fechado. Por quê? Porque a água da chuva é um recurso valioso demais. Lembra aquela fábrica de Maringá? Se você bebe Coca-Cola no estado do Paraná ou do interior de São Paulo, provavelmente 3% de toda a Coca-Cola que você toma é água da chuva. Porque é mais barato para a Coca-Cola tratar a água da chuva do que usar água da Sanepar. Se a Coca-Cola pode fazer Coca-Cola, por que a gente não pode usar nos nossos edifícios? Lei de Platinum, a gente espera ser a maior pontuação de leite do Brasil, autossuficiente com tanta energia enquanto água, que algumas imagens. E você tem aqui, mesmo conceitinho que a gente apresentou antes, tá? Vou pular aqui. A parte de iluminação, trabalhando, quantidade de luz certa, nem mais nem menos, toda a otimização. Mas eu venho aqui, ó, quantidade econômica. Tá? Esses são projetos bem arrojados. Então eu tenho o custo da obra, eu tenho o custo dos projetos, o custo total, custo net zero, energia e água. 9%. Custo de certificação de 3,9%. Pensa assim, eu estou falando de um edifício que não precisa, entre aspas, da Copel nem da Sanepar. Ou que pelo menos o impacto dele é zero. E eu estou falando de menos de 10% de custo adicional de obra. A realidade é que isso aqui já está se tornando parte do cotidiano. A RAC construiu também o Senac Portão. A gente está ali perto do terminal do Portão, lei de platina, gera 1/3 da sua energia, 54% de redução. Está lá os medidorzinhos. Por que o medidor é importante? Vou pular aqui. Porque sabe o que a gente descobriu? Que 40% do consumo dos no-breaks, dos computadores, ocorre entre as 22 horas da noite e as 7 horas da manhã. Iluminação, 28%, 1/3 da iluminação quase, está acontecendo entre as 10 e as 7. Então, na hora que eu consigo pegar esses dados, eu consigo trabalhar performance de verdade. Não adianta construir a Ferrari e pôr a minha mãe para dirigir ela. Melhor continuar. Tá certo? Muito obrigado.